Vamos ficar de pé? Segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículos 15 e 16. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o e lhe perguntou: Tens tu sincero o coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: Tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão. E Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E lhe disse: Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Oremos. Deus, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor concede a nós de abrir a tua palavra, meditar nela e crescer espiritualmente pelo seu entendimento. Entendimento esse que vem do teu Espírito Santo. Reconhecemos a nossa incapacidade total de entender a tua palavra, de interpretar a tua palavra, se não vier sobre nós a unção do alto. Então nós colocamos-nos agora na dependência do Senhor e pedimos que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O primeiro assunto que eu gostaria de trabalhar com a igreja é conteúdo nos relacionamentos interpessoais. Nós precisamos na igreja de relacionamentos autênticos, não somente relacionamentos superficiais, precisamos de uma comunhão autêntica. E nós vamos conversar hoje aqui sobre alguns passos que nós precisamos dar para que alcancemos na igreja uma comunhão autêntica. Eu creio que todos nós já tivemos a impressão de que alguém nos cumprimenta de uma tal maneira, mas que por dentro, ela não está sentindo aquilo que ela diz que está sentindo. Não sei se apenas eu tenho esse problema, mas eu creio que quase todos nós já passamos por isso. De alguém vir, te cumprimentar, te abraçar, falar alguma coisa, mas você fica com aquela pulga atrás da orelha de que de fato aquilo não é a verdade. Que a pessoa está de uma certa forma agindo de aparência com você. E que ela não está sentindo aquilo que ela está demonstrando no seu exterior. É um relacionamento, um cumprimento sem conteúdo. Soa falso. E a gente não quer isso acontecendo no nosso meio. Sabe por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. E o seguidor de Jesus Cristo anda na verdade. O seguidor de Jesus Cristo não vive de aparência. Ele tem conteúdo. Aqui nesse texto nós vemos um encontro de Jeú, que era um rei de Judá, em Israel, o reino do sul, né, de Israel. E nós vemos Jonadab, que a Bíblia diz pouca coisa sobre ele, mas um homem de uma outra cultura completamente diferente, com outra cabeça, outro pensamento, outras atitudes. E eles então se encontraram. No versículo 15 diz que Jeú encontrou a Jonadab, que lhe vinha ao encontro. Eles se saudaram, e a primeira pergunta que é feita é a seguinte: você tem o sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? A primeira atitude que nós precisamos ter para que nós tenhamos um relacionamento de qualidade e de conteúdo é sinceridade de coração. E precisa ser uma sinceridade mútua. Jeú perguntou: o seu coração é sincero para comigo, como o meu é para contigo? E ele respondeu: sim. A palavra sincero deriva do latim sincera. Antigamente vendia-se madeira nos mercados e acontecia muito, né, das pessoas venderem madeira de baixa qualidade, cheia de buraco, e eles cobriam aqueles buracos com cera de abelha e pintavam. E aquela porta ficava lisinha. Você olhando não via defeito nenhum. Não tinha rachadura, não tinha buraco, não tinha nada empenado. Aí a pessoa comprava aquela madeira e levava para casa. Aí quando botava na porta, na janela, que o sol batia, aí derretia a cera, ficava aquela buracada só. Então quando alguém dizia: essa madeira é sem cera, significa que ela não tem nada falsificado, que ela é o que ela aparenta ser mesmo. E da expressão sem cera apareceu a expressão sincera. Então quando o irmão diz para o outro: você é sincero para comigo, o sentido é exatamente esse: um relacionamento sem cera. Um relacionamento onde os buracos, as feiuras, as ranhuras não são disfarçados por nenhum tipo de maquiagem ou de cera. A gente é por fora aquilo que a gente é por dentro também. E é claro que o desejável é que a gente sempre demonstre por fora aquilo de bom que a gente tem por dentro.
Mas se por dentro não está bom, nós precisamos buscar o conserto, a reconciliação, o perdão e jamais viver de aparência. Porque viver de aparência é hipocrisia. E se há uma coisa que Deus condena na Bíblia é a hipocrisia. Hipócrita é aquele que representa um papel. Hipócrita é aquela máscarazinha que o pessoal usa numa varinha assim para fazer teatro, naquelas tragédias gregas. Aquilo é que é um hipócrita. Ou seja, pessoa que anda de máscara, que representa um papel. E os religiosos da época de Cristo eram assim, e Cristo não se relacionou com eles. Jesus foi para as ruas. Se Jesus viesse hoje, ele ia para as ruas aí, andar no meio dos mendigos, dos homossexuais, das prostitutas, né, das pessoas rejeitadas, como ele fez no seu tempo. Porque Jesus, ele vai se aproximar daquele que é sincero de coração, e não daquele que tem uma casca de religiosidade, mas que por dentro continua do mesmo jeito, como diz a carta de Judas, espumando as suas sujidades. Então o primeiro passo é sinceridade de coração. Isso é transparência. Queria que os irmãos voltassem comigo em 2 Reis, capítulo 4, versículo 25 a 27. Diz assim: Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Olha que terrível. Essa mulher, ela tinha acabado de perder um filho, criança, e um filho da velhice, o único filho, que ela teve por conta de uma oração do profeta mesmo. Então, o menino morreu de uma maneira súbita, né? Ele estava com o pai na roça e pegou um sol muito quente e ele morreu. E o moço foi enviado pelo profeta a encontrar com aquela mulher e perguntou: Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o menino? Ela disse: Tudo bem. Só que não estava nada bem. Ela estava amargurada, como depois foi revelado ao profeta. Então esse é um grande embaraço, é um grande problema que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos. As pessoas não serem transparentes, não terem coração sincero. Você pergunta: vai tudo bem? A pessoa: tudo bem, pastor, maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas não está tudo bem. A pessoa está amargurada, está triste, está chateado, está aborrecido, está decepcionado, cheio de sentimento ruim no coração, cheio de ideia doida na cabeça, mas você pergunta: vai tudo bem? Tudo bem. A pessoa às vezes não se sente bem, o casamento às vezes não está bem, os filhos às vezes não estão bem, e ao invés da pessoa buscar ajuda, a pessoa prefere viver de aparência, aquela casca. Vai tudo bem. O casal sai de casa brigando, né, e aquela confusão, mas chega na porta da igreja, dá o braço e entra sorrindo, de bracinho dado, para não dar na pinta de que eles estão brigados, para o pastor não ir lá visitar, etc, etc. E às vezes a pessoa está até cantando no louvor, pregando, fazendo um monte de coisa, mas dentro de casa a coisa está feia. É soco, pontapé, capoeira, rabo de arraia, panela voando, e a pessoa: vai tudo bem? Maravilha! Isso é uma vida de aparência. É uma vida que não é sincera. É uma vida que não é sincera. Então, querido, que maravilha, né? Alguém pergunta pra gente assim: vai tudo bem? E você realmente está bem? Você fala: maravilha, glória a Deus, estamos bem. Agora, e se não tiver tudo bem? Eu tenho que dizer: olha, irmão, estou na luta, mas a gente vai vencendo. Com Cristo a gente vai vencendo. E não tem porquê eu dizer que estou de um jeito que não estou. O grande problema é que na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive, é praticamente proibido você falar a verdade. Porque quando alguém te encontra na rua e pergunta se vai tudo bem, você tem que responder que está tudo bem. Eu li certa vez que o chato é aquele que você pergunta se está tudo bem, ele para e conta os problemas tudo para você. Porque quando alguém pergunta se está tudo bem, você tem que responder tudo bem, você não tem que dizer que está ruim e sair contando um monte de problema. E às vezes a pessoa está atrasada, tem outros compromissos, né? É igual a pessoa quando está almoçando, né? Às vezes já está passando da metade do prato, só tem um talher, e só tem aquele almoço, e você pergunta: está servido? É para a pessoa dizer não. Porque se a pessoa diz: estou sim, estou com fome, vai complicar tudo, porque só tem aquilo ali, não tem talher, vai complicar. Então a gente acostumou na sociedade a viver de aparência.
Irmão, se nós não pudermos abrir o coração, sermos sinceros com a igreja que a gente frequenta, com os irmãos que a gente tem, a gente vai fazer isso que dia? Eu com quem? Então a pergunta é, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Ou com o namorado, ou com o noivo? Vai tudo bem com as crianças? Se tiver bem, amém, glória a Deus. Mas se não tiver bem, você não tem que dizer que está bem. Jeú perguntou para o Jonadab, o meu coração é sincero para contigo, o seu é sincero para comigo? Ele disse, beleza, então vamos em frente. Agora, e se não fosse? Não, irmão, nós precisamos conversar. Tem um negócio aí que a gente precisa conversar, a gente precisa acertar. A Bíblia diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, se você não estiver bem com qualquer pessoa, especialmente na igreja, você tem que procurar essa pessoa e conversar com ela. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Lucas 17 diz também, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Poxa, Senhor, mas se por 7 vezes ele pecar contra mim, vou perdoar? Não, 7 não, né? 70 vezes 7. E não é 490 não, viu, engraçadinho? É um número indefinido. Quantas vezes seu irmão pecar e se arrepender, perdoa. Agora, se o irmão pecar, tem que fazer o quê? Repreender, arguí-lo. Não em público, esculhambar a pessoa e humilhar a pessoa, mas chamar num cantinho e falar, irmão, não gostei daquilo que você falou. Não gostei daquilo que você fez e eu vim aqui para a gente acertar a nossa situação. Porque senão aquilo vai criando casca dentro do nosso coração e daqui a pouco, do nada, você começa a tratar a pessoa mal. Porque não existe ninguém super espiritual, nem na igreja. Todo mundo se magoa. Quando alguém faz alguma coisa contra você, o resultado é que você se magoa. Então, precisa ser tratado. Vai tudo bem? Se está tudo bem, maravilha. Se não está tudo bem, vamos acertar esse relacionamento. Então, o primeiro passo, coração sincero. Segundo passo, mão estendida. Jeú perguntou para Jonadab, o seu coração sincero? O meu é. Então, dá-me a mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Estender a mão significa ajudar, disposição para abençoar a vida do irmão nas suas necessidades. Se o coração é sincero, então a minha mão também estará estendida para o meu irmão. Porque como é que pode o meu coração ser sincero e eu nunca estar disponível para andar junto e para ajudar aquele irmão? Eu perdoei, eu deixei para lá, isso não foi nada, foi só uma bobagem. Mas o irmão chama, tem um almoço na casa dele, eu não vou. Tem um mutirão na casa dele, eu não vou. Se é para ir no carro dele, eu não vou. Então não está nada bem. Se o coração é sincero, então estende a mão, o outro também estende a mão e sobe aqui. E Jeú o puxou para o seu carro. E carro aqui é uma carruagem real, puxada por cavalos. Vamos abrir lá em João, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavimentos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Mão estendida, irmãos, ela se torna prática na vida da gente através das perguntas. Jesus chegou na beira daquele tanque, e o nome do tanque é Betesda, que significa casa de misericórdia. E diz que ali jazia uma multidão de doentes de tudo quanto é tipo. E havia uma crença, que provavelmente não é uma verdade, de que um anjo vinha ali uma vez por ano e mexia na água. E o primeiro que entrasse na água era curado. Notem que esse texto está entre colchetes, né? E a recomendação é quando um texto está entre colchetes, ele não consta em todos os originais. A gente tem que tomar cuidado ao formular doutrina em cima deles. E esse também não é o modo de Deus agir em lugar nenhum. O primeiro que chegar leva, né? Nunca vi isso. Pastor, na hora da oração, irmão, vou orar aqui. O primeiro que chegar aqui na frente vai ser curado. Vai ser uma loucura, né? Vai ser gente até pisoteada. Então, coitado do paralítico. Quando alguém falava, o anjo mexeu a água. Aí o ceguinho, surdo, né? O pereba, chegava primeiro. Porque ele era paralítico, não podia andar. Ele nunca conseguia chegar. Ele estava ali, irmãos, há 38 anos. Uma vida inteira esperando um milagre que nunca vinha.
E esse tanque de Betesda é uma figura da igreja. A igreja também é casa de misericórdia. E a pergunta é, por que também tem gente na igreja deitado doente, há tanto tempo sem ser curado? Gente que nunca é curado das suas deformidades espirituais. Gente que é crente há anos e continua mentiroso, continua depressivo, continua murmurador, continua odiando, continua com pensamentos impuros, continua com relacionamentos impuros. Por quê? As pessoas ficam tanto tempo e jazem nos bancos das igrejas e nunca são curados. Essa é uma questão para a gente refletir. Porque a igreja hoje é o tanque de Betesda, é a casa de misericórdia. Mas Jesus, ele se aproxima, vê aquela situação e se incomoda. E Jesus se aproxima daquele homem e faz uma pergunta. Você quer ser curado? Essa é uma das passagens na Bíblia que incomoda a gente um pouco, né? Porque se o homem está ali há 38 anos esperando um milagre, para que essa pergunta? Porque ele poderia dar uma resposta até mal educada para Jesus, né? É óbvio que ele queria ser curado. Agora, Jesus, ele está tocando numa ferida que provavelmente nem o moço sabia que tinha. Porque as pessoas, os estudiosos, dizem que ali na beira daquele tanque se ganhava uma grana pedindo esmola. E a partir do momento que ele fosse curado, ia acabar a mamata. Porque você foi curado agora, você não vai poder mais pedir esmola. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que assumir responsabilidade. Você vai ter agora que sustentar a família. Imagine você aposentado da CSN por invalidez, problema de coluna, e você vai à frente pedir oração porque eu quero que Deus cure a minha coluna. Você quer mesmo ser curado? Porque daqui a 2 anos vai ter perícia no INSS. E se eles verem que a sua coluna foi curada, eles vão te dar alta. Você vai ter que voltar lá para o alto forno. E provavelmente vai ser demitido. Que ficou um tempão fora. Você quer mesmo? Tem certeza? Então Jesus, ele sempre nos confronta. Às vezes a esposa de um camarada que tem uma atividade ilícita, né? E pede a conversão do marido. O cara é bicheiro. E, salva meu marido. Mas se ele for salvo, ele vai largar aquela atividade, que dá uma grana. Talvez vai trabalhar assalariado e a mulher vai ter que trabalhar também. Então, Jesus, você quer mesmo que esse cara seja salvo? Tem certeza? Não tenho. Então vamos conversar. Então Jesus vira para aquele homem e faz uma pergunta: você quer ser curado? Jesus então estendeu a mão para aquele homem. E aquele homem precisava estender a mão para Jesus. Esse texto mostra que Jesus não estende a mão sozinho, não nos pega sozinho, não nos cura sozinho. Aqui no texto que nós lemos de Reis, Jeú estende a mão, Jonadab estende a mão também, então ele é levantado ao carro. A forma de nós manifestarmos que estamos estendendo a mão, irmãos, é fazendo pergunta. Por que nós não fazemos mais perguntas para as pessoas? Por que nós evitamos as perguntas? Porque nós temos medo das respostas, não é? Nós temos medo da resposta. Porque se você senta com o irmão e fala assim: irmão, você está precisando de alguma coisa? A gente corre o sério risco de dizer: pastor, estou sim, estou precisando de R$100 para ontem. E eu não vou poder fingir que não perguntei. Eu vou ter que dar um jeito. Ou eu vou ter que enfiar a mão no bolso, ou eu vou ter que fazer alguma coisa para abençoar o irmão. Então o que é melhor? Eu não faço pergunta. Eu não estendo a mão. Porque se eu faço pergunta, eu tenho que estar preparado para a resposta. E eu tenho que estar disposto a ter uma solução para a resposta. Por que eu tenho medo de chegar para o irmão e perguntar assim: irmão, você tem alguma coisa contra mim? Eu vi que o irmão me olha assim meio atravessado. Por que a gente não pergunta? Porque a gente sabe que corre o risco dele falar assim: tem sim, pastor. Foi bom se eu perguntar. Eu tenho um monte de coisa. Não gostei disso, não gostei daquilo. Isso dá um trabalho e a gente quer evitar o trabalho. Então a gente não estende a mão, a gente não faz pergunta, porque nós temos medo das respostas. E por isso nós vamos construindo relacionamentos superficiais. Se você tinha uma amizade legal com uma pessoa e agora essa amizade não é mais a mesma, o que você tem que fazer? Você tem que estender a mão para a pessoa. Eu estendi a mão, mas ela não quer pegar na minha mão. Vamos tratar, vamos conversar. Agora, é preciso que se faça a pergunta: o que aconteceu, irmão, que você está diferente comigo? O que eu te fiz? O que aconteceu? O que te falaram? Foi isso, isso, isso e isso. Olha, irmão, isso é verdade, então você me perdoa. Ou então, isso é mentira. Isso aí, não aconteceu, não. E de uma forma ou de outra, os irmãos vão conversar. Vai haver reconciliação, vai haver perdão, vai haver conserto. E o relacionamento voltará a ser autêntico. Porque fugir do problema não resolve o problema. Então, o primeiro passo, coração sincero. O segundo passo, mão estendida. Seu coração é sincero? Então, a minha mão está estendida. E se o outro estender a mão, nós teremos ali o início de um relacionamento autêntico, que tem um conteúdo genuíno. O terceiro passo é porta aberta. Voltando lá ao segundo Reis, capítulo 10, no versículo 15, no final. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro.
e lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Jeú estava com a porta do carro aberta para Jonadab. Mesmo com suas diferenças, mesmo com seus pensamentos diversos, com suas culturas diversas, Jeú estava com a porta do carro aberta para fazer Jonadab subir com ele ao carro. Essa é uma coisa também que precisa acontecer no nosso meio. Se o coração é sincero, se a mão for estendida, eu agora preciso abrir a porta do carro para a pessoa entrar. O que representa a porta do carro? Pode ser a porta de uma oportunidade, pode ser a porta do meu carro propriamente dito, mas especialmente é a porta do meu coração. Eu preciso trazer a pessoa de novo para estar junto comigo. E o que nós vemos, infelizmente, é quando há uma ruptura na comunhão e quando há conserto, a coisa nunca mais volta a ser como era antes. Às vezes o rapaz termina com a moça, eles nunca mais conseguem ser amigos. Muda até de igreja. E a gente vê isso acontecer toda hora. Terminou no namoro, meu tempo aqui nessa igreja acabou. Porque não tem maturidade para conviver junto. Sempre que termina o relacionamento, geralmente é porque acontece alguma coisa desagradável, né? Ninguém termina, acorda de manhã, mas que dia bonito hoje, vamos terminar? Ninguém faz isso, né? Quando termina é porque brigou, né? Desconfiou, etc, etc. Mas o que vai acontecer? Passou aquele momento, tem que estender a mão, o outro pegou na mão, agora a porta do carro tem que estar aberta. Pastor, eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui. Eu não quero ver esse camarada nem pintado de ouro branco. Eu prefiro ver o capeta com o rabo, mas não quero ver esse cara na minha frente. Então não perdoou. Eu perdoei, mas não posso ficar na mesma igreja. Eu perdoei, mas andar no carro dele eu não ando, nem ele no meu. E na casa dele eu não vou, nem ele na minha. Então que perdão é esse? Se o coração é sincero, se estendeu a mão, a porta do carro tem que estar aberta. A porta do coração tem que estar aberta. Senão não é perdão. Porque perdoar nada mais é do que deixar a pessoa nascer de novo na sua história. Zerou. Dá trabalho, mas nós que somos seguidores de Jesus Cristo não temos outra opção. Até porque se os dois são crentes em Cristo, vão passar a eternidade juntos. A eternidade é tempo à beça. E não tem esse negócio, você, Senhor, bota ele no soprano lá no canto que eu vou ficar no tenor aqui no canto de cá. Porque eu não quero cantar perto dele aqui no coral celestial, não. Não vai ter jeito. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Diz assim, Paulo está escrevendo a Timóteo: somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo aqui está dando uma segunda chance ao Marcos. O Marcos Evangelista, o João Marcos. Por que ele está dando uma segunda chance? Vamos voltar em Atos, no capítulo 13, Atos capítulo 13, versículo 13. A primeira viagem missionária. Saulo e Barnabé saíram de Antioquia e Marcos foi com eles. Atos 13, 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui é João Marcos, que estava na viagem com ele. Aí agora no capítulo 15, versículo 36 ao 40. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, na primeira viagem, o Marcos foi junto. Só que o Marcos, eu acho que ele confundiu um pouco as bolas, ele achou que fazer missões era passear, né? Aí ele pegou a mochila, né? Encheu de biscoito, máquina de retrato, né? E foi. A hora que chegou, viajou um pouquinho, Pernilongo chegou junto, e aquela marola do barco, aquele enjoo, e ele falou assim: vou voltar, para o barco aí. Imagina o transtorno, tiveram que pegar o barco, chegar para a terra, para deixar o menino, atrasou tudo, e Paulo ficou furioso, que Paulo era aquele cara colérico. Ele falou assim: esse aí nunca mais viaja comigo. E aí na segunda viagem, Barnabé, né, que era um camarada conciliador, Barnabé significa filho da consolação, né, filho do Paráclito, né? Então o Espírito Santo ele vem, né, para ser o consolador. Então o Barnabé era o filho do Consolador,
filho da consolação. Então, não, vamos levar o rapaz, vamos dar mais uma chance pro rapaz. Paulo, não, se ele for, não vou. Se ele for, não vou. E então houve uma desavença e Barnabé falou, então eu vou com o menino para cá, você vai com o outro para cá. E ao invés de fazer uma viagem, acabaram sendo 2 viagens, né? Porque saíram 2 frentes de trabalho. Porque com Deus acaba tudo virando multiplicação, né? E não divisão. Então, se a história parasse aqui, a gente ia falar assim, poxa, Paulo não perdoou o rapaz. Por que Paulo não deu mais uma chance pro rapaz? Paulo aqui, gente, era um novo convertido, estava começando. Mas lá no final, quando ele chega na sua velhice, nesse texto que nós lemos de 2 Timóteo 4:11, Paulo manda dizer a Timóteo, olha, fala para o rapaz vir que ele me é útil para o ministério. Paulo dá outra chance para João Marcos. Porta do carro aberta. Oportunidade. Irmãos, todos nós já tivemos experiência de investir em alguém e ser decepcionado. Quem aqui nunca deu uma chance para alguém e foi decepcionado? O cara pediu uma chance, você deu e o camarada pisou na bola. O cara pediu um cheque seu emprestado, prometeu que no dia certinho ele ia depositar e não depositou. Te deixou na mão furada. O cara pediu para você ser avalista dele, você foi e ele não pagou e seu nome foi para o SPC. O cara pediu para te namorar, falou que ia respeitar e tudo e pisou na bola. E agora? Nós que somos seguidores de Jesus Cristo não temos opção. Nós precisamos perdoar. E perdoar significa coração sincero, mão estendida e porta do coração aberta. Ah, vai dar outro cheque? Não é assim, não é? Vamos ver. Vai dar outra chance no namoro? Vamos ver. Posso entrar de novo no ministério? Vamos ver. Posso ir sozinho de novo, pai? Vamos ver. Mas a porta tem que estar aberta. Você não pode dizer, nunca mais, só diante do meu cadáver. Enquanto eu for vivo, o seguidor de Jesus Cristo jamais pode agir assim. Porque a porta do carro tem que estar aberta. Claro que para entrar no carro a gente vai querer observar algumas atitudes de arrependimento. E para isso nós temos que estar junto, conversando, confrontando, repreendendo, perdoando, fazendo todo aquele processo bíblico, para que o relacionamento ao final seja um relacionamento autêntico. Irmãos, esquece esse negócio de que na Bíblia recomenda a gente tolerar uns aos outros, suportar uns aos outros. A gente interpreta muito mal esse versículo. Suportar uns aos outros no temor de Cristo. Fica parecendo assim, uns a gente gosta, outros a gente suporta. Olha, esquece isso aí. Isso não existe. O padrão de Jesus é claro. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é nem mais amar ao outro como a ti mesmo, não. Jesus subiu mais um degrau. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, legal, já está bom. Mas Jesus subiu mais um padrão. O referencial agora, o norte, o prumo, não é mais amar como a mim mesmo. É amar como Jesus amou. E como foi que Jesus amou o nosso próximo? Dando a vida por ele. Por nós. Agora eu pergunto, nós merecíamos outra chance? Depois que nós fizemos com Deus? Deus estendeu a mão para nós e Deus deixou a porta aberta para nós. E se Deus fez isso por nós, nós somos devedores da mesma atitude para com o nosso próximo. Então, querido, lá na sua congregação, lá na sua igreja, lá na sua família, lá no seu trabalho, nós não podemos de jeito nenhum nos conformarmos em termos relacionamentos superficiais, relacionamentos de aparência. Nós precisamos olhar para o irmão e ser sinceros com ele. Coração sincero, mão estendida e porta aberta. Esse é o padrão de relacionamento que Jesus tem para nós como igreja. Esse é um relacionamento que tem conteúdo. Não perca a oportunidade que Deus está te dando de ter um relacionamento autêntico, um relacionamento cujo conteúdo é genuíno com os seus irmãos. Vamos colocar de pé, queridos, e vamos orar.